Olá pessoal, hoje vamos para a nossa segunda aula de monitoria de sistema de informações gerenciais e vamos falar sobre os tipos de sistema de informação, a empresa digital, e-business e e-commerce. Vamos fazer uma breve revisão da aula passada, quando falamos de software, que são os programas que dão funcionalidade ao computador, que podem ser básicos, que são no caso dos sistemas operacionais, aplicativos, que são programas que realizam atividades práticas ao usuário, como por exemplo Excel, Word, PowerPoint, os softwares de linguagem de programação, que desenvolvem novos programas e aplicativos, e os softwares de computação gráfica, que desenvolvem vídeos e imagens. E temos também os sistemas, o sistema especialista, que age como se fosse o próprio profissional, tomando conclusões sem que haja necessidade de intervenção humana. Temos o sistema de informação executiva, que fornece informações sobre os fatores externos para os executivos, de modo que eles possam acompanhar esses fatores críticos e desenvolver estratégias. Os sistemas de informação gerencial, que fornecem informações ao gerente de modo que elas possam ser analisadas de maneira efetiva. Os sistemas de apoio de decisão, que dão suporte ao processo de tomada de decisão de um determinado problema na empresa. O sistema de automação de escritório, que buscam aumentar a produtividade dos trabalhadores da informação nos escritórios, e o sistema de processamento de transações, que fornece informações para os demais sistemas. Eles executam operações rotineiras e que precisam de grande quantidade de entrada de dados e produzem grande quantidade de saída de dados. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre tipos de sistemas de informação. Nós temos os sistemas de nível estratégico, que eles prestam auxílio aos gerentes para que esses possam desenvolver questões estratégicas e tendências de longo prazo. Aí nesse quadro a gente já tem os sistemas de informação executiva, os EIS. Temos também os sistemas de nível de gerenciamento, que eles dão suporte ao monitoramento de controle, tomada de decisão e as atividades administrativas da média de gerência. Então temos os sistemas de informações gerenciais e os sistemas de apoio à decisão. Temos também o sistema do nível de conhecimento, que dão suporte ao negócio, agregando novos conhecimentos e auxiliando a organização a controlar o fluxo de papéis. Nesse quadro se encaixa o sistema de automação de escritório. E por fim, os sistemas de nível operacional, que lhe prestam suporte aos gerentes no desenvolvimento da atividade do dia a dia, que são sistemas de processamento de transações. Então, o sistemas encontrados no nível operacional, eles fornecem informações para ir alimentando os outros demais níveis. Empresa digital, ou e-organization, ela surgiu nos anos 90 com a popularização do computador e da internet. Elas referem-se ao mundo digital. São empresas comerciais, sem fins lucrativos e governamentais que estão envolvidas na era digital. Como características, elas possuem informações integradas, competitividade, porque as empresas elas vão ter que se adaptar mais rápido para poder continuarem competitivas no mercado, para não perder parte do mercado para suas concorrentes. A localização ela já não importa mais, porque os negócios são feitos por meio de celular, tablet, então a localização já não tem mais tanta importância. E as regras gerais, elas também já não impactam tanto essas empresas, porque elas são um negócio novo e flexível, que permite que você se relacione com o seu cliente por meio da internet. O fluxo organizacional mudou, então as organizações passaram a ser mais compactas, passaram a ser menores. O trabalho não precisa ser necessariamente feito no local de trabalho, dentro da empresa. Ele pode ser feito em outros locais, em casa, em qualquer lugar que você tenha acesso à internet. Os fluxos de trabalho foram reorganizados, a flexibilidade aumentou e não há mais as fronteiras organizacionais, porque por meio da internet você consegue atender uma localidade maior do que você atenderia tendo unidades físicas. Então agora vamos entrar na parte do e-business. Primeiramente, ele não é o e-commerce, ele é bem diferente do e-commerce. Ele integra as atividades da empresa, como por exemplo produção, procedimentos e serviços com a internet.
Então ele seria a integração de todas as atividades da empresa com as atividades realizadas diariamente da empresa com suas atividades na internet. Nós temos as seguintes modalidades: B2B, que é Business to Business, que é a modalidade entre empresas, é caracterizada pela existência de um espaço virtual onde se faz esse comércio eletrônico de modo seguro. Ela pode ser pública, particular ou de compras. Tem o B2C, que é o Business to Consumer. Ela é a transação entre as empresas e os consumidores. Praticamente é o e-commerce. Ela permite que as organizações sejam mais eficientes e flexíveis em suas operações internas, trabalhando mais próximo de seus fornecedores. Ela melhora a imagem da empresa e demonstra uma organização de caráter evolutivo. A modalidade do B2E, Business to Employee, é o relacionamento entre as empresas e os funcionários. Essa modalidade busca desenvolver as interações entre as empresas e seus funcionários. Modalidade C2C, Consumer to Consumer. A compra e venda ocorrem entre os consumidores. Por exemplo, é o que ocorre muito no Mercado Livre. Então, o Mercado Livre é um exemplo de Consumer to Consumer. B2G, que é Business to Government. Dentro dele tem o B2M e o C2M, que é Business to Management e Consumer to Management. Seria então a relação, no caso do B2M, entre o governo e as empresas. E o C2M seria a relação entre o governo e os seus cidadãos. E por último, o P2P, que seria peer-to-peer, ponto a ponto. É o compartilhamento da rede entre uma rede de computadores na internet. Para que haja business, temos alguns elementos chaves. A empresa tem que ter experiência com o cliente, tem que ter desenvolvidos portais B2B e B2C, deve ter definido o modelo de negócio, a avaliação financeira do negócio, o poder da marca e a atração de talentos. O e-commerce é a capacidade de realizar transações envolvendo a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes, utilizando ferramentas eletrônicas e tecnologias emergentes. Como seus fundamentos, eles utilizam recursos da internet, intranets e extranets para apoiar esses processos. Nele podem ser inclusos os processos de marketing interativo, pedidos e pagamentos na internet, acesso por extranet a banco de dados de estoque pelos clientes e fornecedores, acesso por intranet a cadastro de clientes por representantes de vendas e atendimento ao consumidor. E-business e e-commerce. O e-business, então, resumindo tudo, ele foca a estratégia de posicionamento da empresa na internet. Ele é mais amplo, tem mais fatores de transações que podem ocorrer. E o e-commerce, ele é um componente de business, que busca desenvolver as atividades de venda no meio eletrônico. Ou seja, ele é um dos componentes de business, como vocês podem estar observando. Ele é uma parte do business. E chegamos ao fim dessa aula número 2. Até o final dessa semana eu vou estar elaborando mais uma dessas. Vou aproveitar esse feriado que nós vamos ter para estar elaborando a aula número 3, na qual vou falar sobre o ERP. Então até a próxima, pessoal.